Você já se deparou com uma questão do Enem que parece simples, mas quanto mais você lê, mais complicada ela fica? Às vezes, os enunciados são tão longos e cheios de detalhes que é fácil se perder e, na dúvida, acabar escolhendo a alternativa errada. Se isso já aconteceu com você, não se preocupe, você não está sozinho. Muitos estudantes têm dificuldade em interpretar corretamente as questões e, principalmente, em identificar as pegadinhas ou as alternativas que só estão lá para confundir. Bem, na aula de hoje vamos explorar técnicas específicas e práticas que vão transformar a forma como você analisa e responde às questões do Enem. Eu vou te ensinar como identificar as palavras-chave em cada enunciado, como eliminar rapidamente alternativas incorretas e como evitar as pegadinhas que fazem você perder pontos preciosos. Com essas estratégias, você vai ter muito mais confiança para interpretar cada pergunta e selecionar a resposta certa com precisão. Bem, fique comigo até o final e você verá como essas técnicas simples podem fazer uma grande diferença na sua preparação para o Enem, ajudando você a economizar tempo e a acertar mais questões. E aí, vamos juntos? Bem, a interpretação correta das questões do Enem é uma habilidade crucial que afeta diretamente seu desempenho na prova. No exame, as perguntas não são apenas testes de conteúdo. Muitas vezes, elas exigem uma leitura atenta, uma análise minuciosa e uma interpretação crítica. Cada questão é estruturada para avaliar sua capacidade de compreensão, raciocínio e resolução de problemas. E por isso, entender exatamente o que está sendo pedido é o primeiro passo para responder corretamente. Mas por que isso é tão desafiador para muitos estudantes? Bem, em primeiro lugar, o Enem possui um estilo específico de redação de questões. Os enunciados são frequentemente longos e muitas vezes incluem informações aparentemente irrelevantes, o que pode gerar confusão e levar você a focar nos detalhes errados. Além disso, algumas palavras ou expressões podem parecer familiares, mas em contextos de prova, elas possuem significados específicos que exigem atenção extra. Esse estilo de redação do Enem é intencional e visa avaliar sua capacidade de distinguir informações centrais de secundárias, o que exige um bom domínio da técnica de interpretação. Bom, outro ponto importante é a presença de alternativas que parecem corretas à primeira vista, mas que contêm pequenos detalhes ou nuances que as tornam incorretas. Veja, essas são conhecidas como alternativas distratoras ou pegadinhas e são formuladas justamente para testar se você realmente entendeu o enunciado ou se está apenas tentando adivinhar. Bem, muitas vezes esses distratores incluem dados que você viu durante os estudos, o que dá uma falsa sensação de confiança e aumenta a chance de erro se você não interpretar com cuidado. Bem, quando você entende o que realmente é pedido logo na primeira leitura, não precisa perder tempo relendo o enunciado várias vezes ou tentando decifrar alternativas confusas. Com uma leitura focada e objetiva, você consegue resolver cada questão com mais rapidez e segurança, ganhando minutos preciosos para questões mais complexas ou para uma revisão final. Saber interpretar as perguntas do Enem, então, é muito mais do que entender o conteúdo em si. É compreender a estrutura da prova, identificar o que o enunciado realmente pede e evitar as armadilhas preparadas para induzir ao erro. A seguir, vamos explorar técnicas que vão te ajudar a desenvolver essa habilidade e a ter muito mais segurança nas suas respostas. Bem, uma das habilidades mais valiosas para responder questões do Enem é a capacidade de identificar palavras-chave no enunciado. Veja, essas palavras são como sinais que indicam o foco da pergunta e ajudam a entender o que realmente é necessário para responder corretamente. Saber como encontrar e interpretar essas palavras-chave pode fazer uma grande diferença, permitindo que você economize tempo e mantenha clareza ao responder. Vamos entender o que são as palavras-chave. Elas são termos específicos que, ao serem identificados,
indicam as informações principais da questão. No Enem, esses termos podem aparecer de várias formas. Verbos de comando, que indicam a ação que você deve tomar, como analisar, comparar, explicar. Tópicos essenciais de conteúdo que podem apontar o tema principal da questão, como biodiversidade, política monetária, função exponencial e, finalmente, palavras de conexão ou restrição, como sempre, nunca, somente, que ajudam a delimitar a resposta correta. Agora, imagine uma questão de ciências humanas que diz: explique como a Revolução Industrial influenciou a urbanização do século XIX. Neste caso, Revolução Industrial e urbanização são palavras-chave que te orientam sobre o contexto histórico e o processo específico que você precisa explicar. Ignorar essas palavras pode levar a uma interpretação equivocada da pergunta e, consequentemente, uma resposta incorreta. Para dominar essa técnica, a prática é fundamental. Uma dica eficaz é sublinhar ou destacar essas palavras durante a leitura da questão. Isso ajuda a focar no que realmente é importante, evitando que você perca tempo com informações secundárias. Em questões de interpretação de texto, por exemplo, sublinhar termos específicos pode ser especialmente útil para estruturar seu raciocínio. Isso também serve como um guia quando você precisar verificar se a resposta escolhida está em sintonia com o que a pergunta pede. Bem, outro aspecto importante é que, muitas vezes, as palavras-chave também aparecem nas alternativas de resposta. Comparar os termos do enunciado com os termos das alternativas pode ajudar a eliminar respostas incorretas. Digamos que uma questão traga um enunciado sobre o conceito de sustentabilidade em um texto de atualidades. Se uma das alternativas foca em um termo aparentemente semelhante, mas que se desvia do conceito de sustentabilidade, como consumo desenfreado, essa alternativa provavelmente não é a correta. Bem, além disso, identificar palavras-chave ajuda a manter a objetividade, evitando que você seja levado por vieses. Em provas como o Enem, é fácil confundir o que você já sabe sobre um tema com a questão que está pedindo. Palavras-chave como principal causa, efeito direto ou consequência ajudam a direcionar o seu pensamento, evitando que você faça associações incorretas. Sempre pergunte a si mesmo: qual é o foco desta pergunta? E quais palavras realmente importam aqui? Com essas estratégias, você começará a perceber como a identificação de palavras-chave é uma ferramenta poderosa para simplificar a interpretação das questões. Treine sempre que possível com provas anteriores do Enem, praticando a identificação desses termos em cada pergunta. A seguir, vamos falar sobre como utilizar essa técnica em conjunto com a eliminação de alternativas incorretas, maximizando suas chances de acertar a resposta. Mas antes, se está gostando desse conteúdo, deixe o seu joinha. Depois de identificar as palavras-chave do enunciado, o próximo passo para responder corretamente as questões do Enem é dominar a técnica de eliminação de alternativas incorretas. Essa técnica é especialmente útil para perguntas objetivas, onde você precisa escolher a resposta certa entre várias opções que muitas vezes parecem corretas à primeira vista. Saber como eliminar alternativas incorretas pode aumentar significativamente suas chances de sucesso, já que reduz as opções e ajuda você a concentrar seus esforços nas respostas mais relevantes. Bem, o Enem é conhecido por apresentar alternativas formuladas para confundir o candidato, incluindo opções que contêm informações parcialmente corretas ou que se parecem muito com a resposta certa. Portanto, o primeiro passo é saber reconhecer quais características definem uma alternativa incorreta. Uma técnica eficaz é buscar alternativas que fazem afirmações extremas, como sempre, nunca ou apenas. Em muitos casos, questões do Enem tendem a evitar essas generalizações e exigem uma compreensão mais equilibrada do conteúdo. Alternativas que trazem mais afirmações absolutas podem frequentemente ser eliminadas, a menos que você tenha certeza de que a resposta se aplica a todas as situações mencionadas. Outra abordagem útil é identificar alternativas que desviam do foco da questão. Após destacar as palavras-chave do enunciado, você terá uma noção clara do que a pergunta realmente quer saber. Use essa clareza para comparar as alternativas e verificar se elas respondem diretamente ao que foi perguntado.
Se uma alternativa menciona detalhes irrelevantes ou se desvia do tema central, é provável que seja incorreta. Imagine, por exemplo, uma questão de geografia que pergunta sobre os impactos ambientais da urbanização desordenada. Se uma alternativa mencionar a economia de uma região, é sinal de que ela não responde diretamente ao que a questão pede, mesmo que tenha alguma relação com o tema geral. Além disso, as alternativas incorretas também podem apresentar contradições ou afirmações que não são sustentadas pelo conhecimento padrão sobre o tema. Questões de química, física ou biologia, por exemplo, muitas vezes trazem alternativas com conceitos que são incoerentes ou que contradizem as leis científicas. Nessas situações, identificar uma falha lógica ou uma contradição pode ajudar a descartar rapidamente a resposta errada. Por exemplo, em uma questão de física que aborda as leis de Newton, uma alternativa que contradiz a ideia de inércia poderia ser eliminada sem hesitação. Para aperfeiçoar essa técnica, você pode praticar com simulados ou provas anteriores. Treinar a eliminação de alternativas incorretas ajuda a desenvolver um olhar crítico sobre as respostas, permitindo que você perceba rapidamente os detalhes que indicam incorreção. Uma boa prática é fazer uma leitura inicial das alternativas, eliminando aquelas que você tem certeza de que estão incorretas logo de cara. Em seguida, volte ao enunciado, revise as palavras-chave e analise com calma as opções que restaram. Lembre-se também de que, às vezes, pode haver mais de uma alternativa que parece correta. Quando isso acontecer, é importante reavaliar cada uma em relação ao enunciado, verificando qual delas responde de forma mais completa e precisa. O Enem valoriza a interpretação contextualizada e a aplicação do conhecimento. Então, a alternativa que melhor corresponde ao contexto da pergunta geralmente será correta. Finalmente, a eliminação de alternativas incorretas é uma excelente ferramenta para situações de dúvida. Se ao final você não conseguir ter certeza sobre qual alternativa é certa, o processo de eliminação aumenta suas chances de acerto, mesmo quando você precisa fazer uma escolha mais intuitiva. Praticando essas técnicas, você vai perceber que o ato de eliminar alternativas incorretas é um grande facilitador para responder com mais confiança e rapidez. Meu amigo, a seguir vamos ver como combinar essa técnica com o uso de palavras-chave, potencializando ainda mais sua habilidade de análise e resposta. Após aprender a identificar palavras-chave e eliminar alternativas incorretas, é essencial colocar essas técnicas em prática. A prática regular é a chave para aprimorar suas habilidades de análise e interpretação, garantindo que você esteja preparado para o dia da prova. Nesse momento, apresentaremos uma série de exercícios que ajudarão você a desenvolver essas competências de maneira efetiva. Para começar, escolha uma prova anterior do Enem ou um banco de questões online. Reserve um tempo tranquilo para que você possa se concentrar plenamente. O objetivo aqui é realizar uma análise detalhada de cada questão, utilizando as técnicas que discutimos anteriormente. Ao longo deste exercício, siga essas etapas. 1. Leia o enunciado atentamente. Ao iniciar, destaque as palavras-chave conforme você aprendeu. Isso ajudará você a compreender o que a questão está pedindo e qual é o foco principal. 2. Identifique as alternativas. Após entender o enunciado, leia as alternativas oferecidas. Não se apresse, em vez disso, faça uma leitura cuidadosa e anote qualquer termo ou frase que se destaque para você. 3. Aplique a técnica de eliminação. Comece a eliminar alternativas que você sabe que estão incorretas. Lembre-se das características das alternativas que discutimos anteriormente. Se preciso, volte o vídeo e assista novamente. Se uma opção apresenta uma afirmação extrema ou desvia do tema central, ela deve ser descartada. Ao final, você deverá ter uma ou duas alternativas restantes. 4. Revise o enunciado. Com as opções restantes, volte ao enunciado e analise novamente as palavras-chave. Pergunte a si mesmo qual das alternativas restantes se alinha melhor ao que foi perguntado. Esse processo ajuda a solidificar seu entendimento e a garantir que você não perca o foco. 5. Justifique sua escolha. Após escolher a resposta que considera correta, escreva uma breve justificativa explicando por que essa alternativa é a melhor.
Isso pode ser uma frase ou duas que resumem sua lógica. Essa prática não só fortalece seu raciocínio, mas também ajuda na memorização e na fixação do conteúdo. Após realizar esses exercícios, é crucial revisar as respostas e entender o que você acertou e onde cometeu erros. Busque analisar as questões que foram difíceis e reflita sobre por que você encontrou dificuldades. Isso permitirá que você identifique áreas onde precisa focar mais, seja na revisão do conteúdo ou na prática das técnicas de análise. Outra forma de praticar é fazer simulados. Muitas plataformas educacionais oferecem simulados que replicam o formato do Enem, permitindo que você experimente a pressão do tempo e a variedade de questões. Durante os simulados, aplique as técnicas que você aprendeu e faça anotações sobre como se sentiu em relação ao processo. Isso não só ajudará a aumentar a sua familiaridade com o formato da prova, mas também permitirá que você desenvolva resistência emocional e controle do tempo. E lembre-se de que a prática leva à perfeição. Quanto mais você se familiarizar com as questões do Enem, mais confiante se tornará na hora de analisar e responder. Não hesite em repetir este exercício com diferentes provas e tipos de questões, sempre buscando uma melhoria contínua em suas habilidades. A seguir, vamos abordar mais exercícios práticos que podem ser realizados em grupo, permitindo uma troca de experiências e um aprendizado colaborativo que pode enriquecer ainda mais a sua preparação para o Enem. Uma das maneiras mais eficazes de aprimorar suas habilidades de análise de questões e identificação de respostas corretas no Enem é por meio de exercícios em grupo. Essa abordagem não só permite a troca de conhecimentos e experiências entre os participantes, mas também promove um ambiente de aprendizado colaborativo que pode enriquecer a sua preparação. Nesse momento, vamos explorar como organizar e realizar essas práticas em grupo de maneira produtiva. E aí, tá gostando do vídeo? Se inscreva no canal e compartilhe o link com seus amigos. Formando grupo. O primeiro passo é reunir um grupo de colegas que estejam se preparando para o Enem. Idealmente, o grupo deve ter entre 4 a 6 participantes, pois isso garante que todos tenham a oportunidade de participar ativamente das discussões. Certifique-se de que todos estejam comprometidos com a prática, estabelecendo um horário regular para os encontros. Esses encontros podem ser realizados presencialmente ou virtualmente, dependendo das circunstâncias de cada grupo. Estrutura dos encontros. Cada encontro deve ter uma estrutura clara que ajude a manter o foco e a organização. Aqui está uma sugestão de como você pode estruturar as sessões. 1. Abertura, 5 minutos. Inicie o encontro com uma breve apresentação do tema que será abordado. Isso pode incluir a escolha de um tópico específico do Enem, como matemática, ciências humanas ou linguagens. 2. Distribuição de questões, 10 minutos. Separe algumas questões do Enem ou crie suas próprias perguntas baseadas no estilo da prova. Distribua as questões para que cada participante possa trabalhar em sua própria análise individualmente. 3. Análise individual, 15 minutos. Cada membro do grupo deve trabalhar individualmente na análise das questões, utilizando as técnicas que aprendemos. Durante esse tempo, cada um deve se concentrar na identificação das palavras-chave e na eliminação de alternativas incorretas. 4. Discussão em grupo, 20 minutos. Após a análise individual, cada participante deve apresentar sua escolha de resposta e a justificativa. Essa fase é fundamental, pois permite a troca de diferentes perspectivas e métodos de raciocínio. Durante a discussão, incentive todos a questionar as escolhas uns dos outros, explorando diferentes interpretações e raciocínios. 5. Revisão e conclusão, 10 minutos. No final do encontro, revise as questões discutidas e destaque os pontos de aprendizado. Essa fase é crucial para consolidar o conhecimento e garantir que todos tenham uma compreensão clara dos conceitos abordados. Benefícios dos exercícios em grupo. Veja, participar de exercícios em grupo traz diversos benefícios. Primeiramente, a interação social é um motivador poderoso. Estudar em grupo pode tornar o aprendizado mais agradável e menos solitário, ajudando a manter o engajamento. Além disso, a diversidade de opiniões e experiências dos membros do grupo pode iluminar aspectos que você não havia considerado,
enriquecendo sua compreensão do conteúdo. Outro benefício é a prática da comunicação. Explicar suas escolhas e ouvir os outros ajuda a desenvolver a habilidade de articular ideias e justificar raciocínios, algo fundamental não só para o Enem, mas também para a vida acadêmica e profissional. Por último, a dinâmica de grupo também ajuda a criar um senso de responsabilidade mútua, encorajando todos a se prepararem melhor para a prova. Desafios e como superá-los. É importante estar ciente de que nem sempre os encontros em grupo serão perfeitos. Poderão surgir desafios, como a dificuldade de manter o foco ou a diferença de níveis de conhecimento entre os participantes. Para contornar esses problemas, mantenha sempre a disciplina durante as reuniões e, se necessário, defina um líder para cada encontro, que possa ajudar a guiar as discussões e manter todos na mesma página. Meu amigo, a seguir abordaremos como aplicar essas técnicas e práticas em simulações de prova, preparando você ainda mais para o dia do Enem. A realização de simulados é uma etapa fundamental na preparação para o Enem. Essa prática não só ajuda a consolidar o conhecimento adquirido, mas também familiariza o estudante com o formato da prova e a gestão do tempo, que são cruciais para um desempenho eficiente no dia do exame. Nesse momento, discutiremos como estruturar simulados eficazes e quais aspectos devem ser considerados durante essa prática. Organizando simulados. Bem, os simulados podem ser realizados de diversas formas: individualmente, em grupo ou mesmo em um ambiente virtual. Se você optar por realizá-los em grupo, siga a estrutura que discutimos anteriormente, mas ajuste o tempo para que todos tenham a chance de se envolver ativamente. Abaixo, apresentamos uma sugestão de como você pode estruturar um simulado. 1. Escolha do conteúdo. Selecione um conjunto de questões que abranja diversas disciplinas. É interessante incluir questões de linguagens, ciências humanas, ciências da natureza e matemática, uma vez que o Enem é uma prova interdisciplinar. Você pode usar provas anteriores ou plataformas online que disponibilizam questões no formato do Enem. 2. Definição do tempo. Estabeleça um tempo limite para a realização do simulado. O Enem tem um tempo total de 5 horas e 30 minutos. Portanto, considere dividir esse tempo de acordo com as sessões da prova. Isso vai ajudar você a se acostumar com a pressão do tempo. 3. Ambiente de prova. Crie um ambiente de simulação semelhante ao que você encontrará no dia da prova. Se possível, evite distrações como celular, televisão ou qualquer outro fator que possa desviar a sua atenção. Isso vai ajudar você a criar uma atmosfera propícia para o aprendizado. Executando o simulado. Ao iniciar o simulado, lembre-se de seguir uma estratégia clara para a resolução das questões. Faça uma leitura atenta do enunciado e utilize as técnicas de identificação de palavras-chave e eliminação de alternativas incorretas que você aprendeu nos capítulos anteriores. Durante o simulado, não hesite em anotar suas impressões sobre as questões. Isso poderá ser útil na hora de revisar suas respostas. Analisando os resultados. Após completar o simulado, o próximo passo é a análise dos resultados. Verifique quantas questões você acertou e quais foram suas dificuldades. É fundamental que você reserve tempo para revisar cada questão, especialmente as que errou. Para cada erro, pergunte a si mesmo: qual foi a palavra-chave que eu perdi de vista? Eu consegui identificar a pegadinha da questão? A resposta que escolhi estava de acordo com o que o enunciado pedia? Esse tipo de reflexão ajuda a identificar lacunas no seu conhecimento e a fortalecer as áreas que precisam de atenção. Além disso, não hesite em discutir suas dificuldades com colegas ou professores, pois a troca de informações pode proporcionar novas perspectivas sobre como resolver determinadas questões. A importância da regularidade. É recomendável que você realize simulados com regularidade ao longo do seu período de preparação. Se possível, faça um simulado a cada 2 semanas, aumentando a frequência à medida que a data do Enem se aproxima. A prática constante ajudará não só a melhorar sua performance, mas também a reduzir a ansiedade e o estresse associados ao exame. Simulados e testes práticos são ferramentas valiosas na preparação para o Enem.
Eles ajudam a criar familiaridade com o formato da prova, melhoram a gestão do tempo e possibilitam uma autoavaliação crítica do seu desempenho. Ao longo desse vídeo, exploramos estratégias valiosas que podem transformar a sua maneira de abordar as questões do Enem, desde a análise cuidadosa do enunciado até a aplicação de técnicas de eliminação e revisão. Cada passo foi pensado para aumentar suas chances de acerto. A habilidade de identificar e responder corretamente às questões do exame é essencial, não apenas para obter uma boa pontuação, mas também para garantir que você compreenda os conceitos que estão sendo cobrados. Além disso, ressaltamos a importância da revisão regular e da organização do tempo de estudo. Ao seguir uma rotina semanal de revisões, você assegura que o conteúdo se mantenha fresco na sua mente, permitindo que você se sinta confiante e preparado para o que está por vir. A clareza na organização e a prática contínua são seus melhores aliados na jornada rumo ao sucesso no Enem. É essencial lembrar que cada estudante é único. E o que funciona para uma pessoa pode não funcionar para outra. Portanto, sinta-se à vontade para adaptar as estratégias discutidas aqui de acordo com o seu estilo de aprendizado e suas necessidades pessoais. A chave é ser consistente e persistente. À medida que você avança em sua preparação, mantenha-se motivado e lembre-se de que cada esforço conta. Por fim, esperamos que você tenha encontrado valor nas dicas e estratégias apresentadas neste vídeo. Estamos aqui para apoiar sua jornada e incentivá-lo a continuar se esforçando, pois a dedicação e o comprometimento são fundamentais para alcançar seus objetivos. O Enem pode ser um desafio, mas com as ferramentas certas e a mentalidade adequada, você pode transformá-lo em uma oportunidade de brilhar e alcançar novos patamares em sua educação e carreira.